Olá, muito bom dia. Bom dia, é um privilégio a gente estar juntos e poder desfrutar esse momento do estudo da Bíblia, bem na presença de Jesus. E eu quero, de maneira tão especial, agradecer a Deus, porque Ele tem nos conduzido, Ele tem nos esforçado para estar aqui frente aos novos desafios que a gente tem. Houve mudança de distrito nesse final de ano, nesse começo de ano, melhor dizendo, foi em fevereiro, então daí para cá a gente está num novo desafio e Deus tem nos cuidado nesse lugar. E a gente está por aqui, eu tenho que agradecer aos irmãos aqui da Sala 57 que estão sempre cuidando da gente aí nas orações. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu tenho, como o pastor Ludogério falou aqui ainda há pouco, né? A irmã Val está sempre cuidando da gente nas orações. E quantas outras irmãs aqui da sala está sempre cuidando de nós em nossas orações. A irmã Jússi é uma mãezona de oração. E tem tantas outras aqui, eu não posso mencionar todos, porque senão eu seria descuidado em deixar de mencionar algum nome. Mas eu quero agradecer a todos e a gente se sente realmente sustentado pelas orações. Pastor Wagner, obrigado, amigo. Obrigado. Pastor Wagner tem sido um motivador todos os dias, em meio aos grandes desafios, a agenda que nem sempre é simples. O pastor Wagner tem tido o cuidado de nos pastorear, trazendo a gente, cuidando para que a gente não falte. Às vezes a gente está no YouTube, às vezes a gente não consegue ver no horário, a gente está em outro horário, mas Deus tem nos ajudado a acompanhar e a gente cresce muito, acho que desde a lição, com gente preparada, com gente que realmente tem conteúdo, e a gente vai avançando aí também com essas mensagens centradas em Cristo, essas cristocêntricas mensagens, essas mensagens que traz essa recordação de que tem que ser como Paulo escreve, a vida é no Espírito, não fora do Espírito. Mas hoje, amados, a gente tem que aproveitar o tempo para juntos tomarmos aqui o que tem que ver com a mensagem para a última geração de cristãos. Eu gosto quando João ele vai descrevendo os períodos da história do cristianismo e ele chega a esse último período apresentando Jesus como aquele que vai encerrar a história da humanidade. Ele se apresenta na última mensagem como o Amém, dizendo claramente para você e para mim que aqui vai terminar tudo. Aqui termina tudo. E por isso ele se apresenta como Amém a partir do versículo de número 14, a mensagem à Laodiceia. E eu queria, então, que pudéssemos tomar tempo agora para compreendermos aquilo que vamos ler. Eu não vou ler todos os versículos, mas alguns aqui são chave para a nossa compreensão do texto, da nossa reflexão de hoje. No capítulo de número 3, versículo 14, começa dizendo, e a mensagem está dirigida ao anjo da igreja em Laodiceia, e diz: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, o versículo 15 começa dizendo: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E isso é fantástico, porque nós vivemos na presença de um Deus que conhece tudo. Ele é onipotente, ele é onipresente e onisciente. E é curioso porque quando a gente vai no Salmo 139, ali esclarece esses atributos de uma forma muito prática e lúdica. Desde sua condição onisciente, Deus sempre pôde e pode afirmar o que ele afirma. Ele conhece as nossas obras e as nossas razões, ou essas razões que nos motivam. Gigante, me conta aí quais são as razões que te motivam diariamente a abrir a palavra de Deus.
Quais são as razões que te motivam todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, fazer na sua agenda um tempo para ir e estar reunido ali com os irmãos na igreja? Quais são as suas motivações? O texto abre lá em cima mencionando que a carta é para Laodiceia. Compreenda, Laodiceia, ela é a junção de duas palavras cujo significado é povo do juízo. E a compreensão desse significado vai explicar melhor porque Jesus vai se apresentar como a testemunha fiel e verdadeira. E vai também explicar melhor porque ele afirma conhecer as nossas obras. Ele é o juiz de toda a terra, o Pai a ninguém julga, senão que todo juízo é dado a seu Filho. E é muito bom que ele seja nosso juiz, advogado, testemunha, e ele conhece as nossas obras. Jesus, ele não julga por aparências, e ele nem afirma sem base absoluta. Nota, porque é o que sustenta o juízo de Deus, são essas afirmações aqui. Ele é a testemunha fiel, ele é a testemunha verdadeira, ele conhece as nossas obras. Então, por isso, ele tem autoridade para julgar. O testemunho que Jesus vai dar do povo laodiceano, isso a gente precisa considerar aqui agora. O que Jesus vai dizer em seguida desse povo laodiceano, o que ele vai dizer é fiel, é verdadeiro, é certo, é firme o que ele vai dizer. Deus, esse Deus que tudo vê, conhece a ordem e ele conhece também a desordem espiritual da minha vida, da sua vida. Ele sabe na íntegra nossa condição espiritual, que muito facilmente, a gente vai ver aqui mais adiante, vai oscilar entre o frio e o quente. Isso deve fazer a gente pensar. Jesus, ele sabe exatamente quando eu estou oscilando entre o frio e o quente. E é interessante porque no contexto dessa última igreja, Jesus... Pastor Celso, Sim. Antes de você, não perde o pensamento do contexto aí da última igreja. Só dá uma arrumadinha na sua câmera, que está com um espaço aqui muito vago no ambiente, para enquadrar direito aí o seu. Dá uma baixadinha para que você pegue um pouquinho do tronco e... Isso. Ok. Beleza, pastor, desculpa, mostrando tá? só a falta dos cabelos, né? Aí tira a atenção, né? Desculpa, pastor. Tá ok aí, irmã Verinha? Agora deu para ver direitinho? Maravilha, Obrigado, irmãos, pastor. bom de Deus dias. Vamos voltar aqui, irmão Rogério, ao que é o tema que Jesus tem e nos chama a atenção a esta última geração. Relembrando, no contexto desta última igreja, Jesus é justo juiz, ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele é advogado reto. Então, lembre-se, ele julgará as nossas obras e nossas razões motivadoras para cada coisa que a gente faz, quer seja dentro ou fora da igreja, pastor Adevaldo. Seja dentro da igreja ou fora da igreja, Jesus vai julgar todas essas razões que motivam essas ações. E é interessante porque quando a gente lê as cartas anteriores, há um chamado imperativo a que a gente volte a viver como a gente vivia quando no início nós cremos e dedicamos a Cristo a nossa vida.
Por isso que lá no começo, Jesus, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, é o versículo 5, ele vai dizer que você precisa voltar ao primeiro amor quando você vivia, volte àquelas primeiras obras, porque você vivia no temor do Senhor. E o abandono daquela experiência nos trouxe consequências desastrosas, e então ele diz que já não somos nem frios e nem quentes. Tudo porque, como aquela igreja daquela época, a de agora também ha abandonado a prática do primeiro amor. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ali Jesus faz para nós um convite que vale para esta manhã: voltem para mim e eu voltarei para vocês. E ele vai dizer que a gente não pode ser como os antepassados, os quais os antigos profetas até fizeram menção várias vezes, que deixaram os caminhos do Senhor, e então há um convite a voltar aos caminhos e às boas obras. Mas o terrível é que eles não deram atenção ao que dizia o Senhor. E nós não podemos, em dureza de coração, não dar atenção ao que nos diz o Senhor, ao que nos diz Jesus nos dias de hoje. E eu quero tomar agora o versículo de número 17. O versículo de número 17, Jesus vai dizer assim, que esta igreja, ou esta geração última, ela tem um senso de suficiência e por isso diz que de Deus não precisa nada. Quando no texto diz assim, estou rico e abastado, adquiri riquezas com meus próprios esforços, eu adquiri riquezas com minha inteligência, com o meu trabalho, com os meus esforços mesmo. E então vai dizer, eu não preciso de nada. E quando diz não preciso de nada, está num contexto espiritual. Aqui não está num contexto de status quo, não, aqui está no contexto espiritual. Então, quando nesse texto a igreja faz menção de que não precisa de nada, está dizendo que não precisa de Deus, que o contexto é espiritual. E em seguida, então, esta última geração recebe de Jesus uma repreensão e Jesus lhe apresenta os 5 problemas. É uma geração que é miserável, é infeliz, é pobre, cega e nua. Agora, olha que interessante. E eu quero ver essa parte a partir de um par de perguntas. Qual é nosso discurso espiritual? Sendo o que diz esse texto, qual é nosso discurso espiritual? O que a gente fala da gente mesmo? A gente precisa ter algo a dizer, ou se calar na frente de Cristo e corrigir a vida. Quando Jesus me diz que espiritualmente eu tenho vivido de maneira pobre, eu não tenho me socorrido da justiça de Cristo, e por isso eu estou vivendo desta maneira. Eu vivo nu espiritualmente e eu não tenho procurado a ter a minha visão para o que Jesus revela. E a gente está vivendo um período da igreja cristã, e não vamos tão longe, eu vou falar inclusive da nossa igreja, onde as pessoas dizem, eu penso assim, eu creio assim. Para mim é desse jeito e não do jeito que está aí. Então, nota, a gente está vivendo um período de uma cegueira, onde a gente está procurando ver as coisas que nos agradam e não o que agrada a Cristo. E isso nos torna miseráveis. Isso nos torna cristãos infelizes. Totalmente infelizes. Jesus explica
Porque essas obras se tornam, ou as nossas obras se tornam ofensivas a Deus. Ele descobre, ele despe nossa arrogância e ele despe esse orgulho espiritual da última geração que vive aqui às vésperas da volta de Jesus. Uma geração inteira que se sente segura na prosperidade, no domínio da doutrina, na tradição de anos de experiência na igreja. Eu tenho dito para a minha igreja que existe diferença tremenda entre ser religioso e ser espiritual. Eu não conheço na Bíblia nenhum personagem coletivo tão religioso como os fariseus. Religiosos ao extremo, religiosos. Porém, Jesus disse, eu vim para eles e eles não me receberam. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o vasto conhecimento da doutrina e os anos de experiência nos empurram muito facilmente para a religiosidade e, se a gente descuida, nos rouba, nos tira a espiritualidade. Isso a gente precisa vigiar constantemente. Pensa, talvez até uma igreja bem organizada, liderança consolidada, programas tremendamente bem elaborados, mas isso pode tornar a igreja cega, uma igreja sem missão, uma igreja que está voltada tanto para programas, mas espiritualmente é uma igreja magra. Uma igreja magra. Guarda zelosamente as tradições, mas falta a renovação do espírito. Falta a renovação do espírito. O mesmo de sempre, o mesmo de sempre e sempre os mesmos. Já viu como é? E então essa geração vai repousando numa condição distorcida, confundida por uma tradição que há se tornado, e eu vou usar uma expressão que pode parecer nova, mas a gente começa a viver um folclore espiritual. Isso precisa ser cuidadosamente vigiado. Isso precisa ser cuidadosamente vigiado. E Jesus chama esta igreja que, desde o pedestal da sua altivez, é uma geração apressada em julgar, e ele é o juiz. Mas a gente se torna uma geração apressada em julgar exatamente por guardar essa bagagem de conhecimento doutrinal. Mas nota, é uma igreja que ha perdido a capacidade da autoavaliação. Desculpa, uma igreja não, uma geração. É uma geração que ha perdido sua capacidade de autoavaliação e descansa tão prazerosamente na falsa segurança, sem se dar conta de que está empobrecida ou de que há empobrecido a sua verdade. Mas eu gosto dessa visita de Jesus. Eu gosto da visita de Jesus. Você vai perceber, eu vou adiantar uma ideia, ele já nos visita, bate a porta lá no capítulo de número 3:20, lá no versículo 20, ele já bate a porta. E essa visita de Cristo nos baixa do pedestal. Realmente nos despe, nos senta à sua frente, e eu gosto como ele revela num livro para todo o universo que você e eu precisamos nascer de novo. Que você e eu precisamos passar por uma experiência novedosa. E quando ele fala isso para Nicodemos, está falando para um líder com uma carga teológica muito grande, muito profunda. E ele arranca Nicodemos daquela condição de conhecimento teológico, porém magro espiritualmente falando. E então ele agora vai dizer que a gente precisa repensar um pouco essa nossa condição. O versículo 18, e é por isso que no versículo 18 ele traz um conselho. Ele vai dizer, eu te dou um conselho, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, diz o versículo 18, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ou refinado no fogo, e você se tornará rico, porque
Essa tem sido a condição espiritual. E o versículo segue dizendo assim, e roupas brancas, e te aconselho que de mim compre roupas brancas para te vestires, para cobrir a vergonha da tua nudez, e compre colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Veja, amados, para essa geração que está sentada sobre a abundância de bens materiais, a vida se tornado pobre, sua riqueza é duvidosa e o seu brilho está cheio de escórias. Agora, perceba, quando Jesus apresenta aqui esse ouro refinado no fogo, ele é o remédio de Cristo para que essa geração volte ao primeiro amor. Não há outra maneira. Como os mártires e os reformadores, nós também temos de passar pelo fogo da purificação para que cheguemos à genuína riqueza. Não há outra maneira. Só há uma maneira. E é curioso porque quando a gente tá vivendo um período sem maiores problemas, a gente não tem grandes dificuldades, a vida está tranquila, a gente está debaixo de uma árvore sombrosa como a do Salmo número 1, quando a gente está debaixo daquela árvore sentada à beira do ribeiro, sabe, a vida está tranquila, a gente não tem problemas, a gente está de boa, As nossas orações são breves, a gente ora, a gente não clama. Agora, quando a gente está atravessando o fogo das tribulações, você já viu que você chora aos pés de Cristo? Você já percebeu que você se demora em oração, as suas orações não são rápidas, as suas orações elas são profundas, e você vai nas palavras mais profundas do seu coração, e é assim que você ora a Cristo. E é por isso que eu entendo o que diz a história do cristianismo. Como os mártires e reformadores, a gente tem que passar pelo fogo da tribulação. E então, a gente vai saindo da comodidade da sombra da árvore que está na beira do ribeiro. Essa geração que se acomodou em recursos inúteis, e esses recursos eles são inúteis para o comércio do reino de Deus. Essa geração pobre, miserável, é curioso porque Jesus se apresenta à porta, dizendo, ei, eu te aconselho que de mim compres. É uma geração pobre. Como comprar? É tão pobre que é miserável. Como comprar? E me encanta que Jesus provê tudo no reino da sua graça. Isaías 55, versículo 1, vinde e comprai sem dinheiro. É assim que ele fala. Você pode vir se acercar a Cristo, aquele que nos propõe a compra do necessário espiritual. Ele diz, você pode comprar sem dinheiro, apenas acudindo a Deus em obediência às suas demandas e confiando inteiramente na graça provedora. Eu não sei se você capta. A abundância da graça supera qualquer circunstância. Somente nela está escondida a solução para todos e quaisquer que sejam os nossos problemas. E entenda isso, não há outra direção, não há outra fonte de recursos senão Cristo e unicamente Cristo. E ele, quando posto de lado, essa geração, então, passa a confiar em seus próprios recursos e na salvação pelas obras, quando posto de lado. E a gente precisa lembrar lá do filho pródigo, né? É muito interessante, porque em uma província afastada, mergulhada em sua miséria, ele decide voltar ao pai, ciente de que alcançaria nesse encontro recursos mais abundantes do que ele mesmo esperava que poderia receber. E eu acho isso fantástico, porque a Bíblia me diz que é ali onde superabundou o pecado daquele pródigo, onde superabundou a desobediência, a rebeldia. Aí a gente toma as palavras de Paulo e diz, é ali aonde sobreabunda a graça. Olha que fantástico isso. Vamos refletir de novo em um par de perguntas.
Qual é a sua província? Aquele jovem pródigo estava em uma província distante. Qual é a nossa província? Qual é o nosso pedestal? Qual é a nossa condição? Será que o nosso ouro está cheio de escória? Eu quero te dizer, tem alguém aí à sua porta. Tem alguém à sua porta. Corra e abra. Corra e abra. A superabundante graça nos visita e traz, eu gosto da ideia de Isaías, e traz nas asas da sua alva a única solução para a má compreensão, para a visão distorcida da nossa real condição, ou da real condição dessa última geração de cristãos. Parece ser que quando Jesus identifica nossos problemas graves, ou os problemas graves da igreja de Laodiceia, a última geração de cristãos, ele quer redirecionar a visão desse povo, ele quer redirecionar os pensamentos desse povo, as ações desse povo. E agora, então, ele nos apresenta um conselho. Perceba, é um conselho. É um conselho. Já que ele é um estrito preservador das leis universais do arbítrio. Ele dá só conselho. O admirável conselheiro, lembra de Isaías 9? O admirável conselheiro, por isso ele tá dizendo, eu só te aconselho. Ele tem os meios para suprir o que a última geração necessita. São pobres, mas podem ser ricos. São cegos, mas podem recuperar a visão. Estão nus, mas podem ser vestidos de branco. Podem ser cobertos com a justiça de Cristo. Com essa oferta, o Senhor Jesus nos está ensinando que a verdadeira riqueza, a visão genuína e a glória pessoal estão nele, e fora dele não há nada consistente, apenas aparência. Apenas aparência. Sabe, amigos, o conselho vem de quem é o verdadeiro autor, comunicador e sustentador da vida. E a gente pode ver isso lá em Hebreus 3, versículo 15. Esse conselho vem dele. Só nele estão os recursos necessários. E somente nele está a solução. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai confiar na bagagem teológica, nos anos de experiência de igreja, nos vários anos de ano bíblico. A gente precisa vigiar esses detalhes. E eu quero te chamar a pensar nisso com carinho. Uma das coisas mais encantadoras do Evangelho é que desde o Éden, Deus sempre vem até o ser humano e o encontra em sua condição nua e faz provisões. E faz provisões de esperança. Não é qualquer provisão, é provisão de esperança. E vale lembrar que no mundo bíblico a nudez ele é símbolo de juízo e humilhação. Isaías fala disso lá em Samuel 10, vai falar disso também. O caso de Laodiceia, esse povo do juízo, Jesus é o visitante e provedor. Ele aconselha seu povo a sair da vileza, da humilhação exposta no universo do grande conflito. E ele chama esse povo agora, ele aconselha esse povo a ceder às honrarias das vestimentas brancas que ele oferece, que são o símbolo da sua justiça imputada para produzir nos que aceitam seus conselhos e suas vestes um estilo de vida santa, e só assim mudar o destino dessa geração no juízo iminente. No início de tudo, lá no Jardim do Éden, despido pela nudez que o pecado produziu e produz, e envergonhado, Adão teceu roupas de folha, símbolo da sua salvação pelas obras, e ele vestiu a si mesmo e a sua mulher.
Mas eu preciso que você entenda, os recursos humanos foram insuficientes quando Deus os visitou no Éden. E essa visita de Cristo aqui agora, no capítulo 3, dentro desse contexto da última geração. Nota, se para Adão, quando Deus aparece, os seus recursos são insuficientes, por isso ele se esconde. Os recursos humanos sempre foram insuficientes para nos manter na presença do Todo-Poderoso. Sempre foram. E eles, amedrontados, se escondem da vista de Deus, mas a graça faz a provisão, assim como aqui em Apocalipse 3:20. A graça faz a provisão, os busca em seus esconderijos, e é por isso que Jesus vem à porta. Jesus sabe seu endereço. Jesus sabe as minhas aparências. E ele nos busca em nossos esconderijos. E em Adão, ele troca, no Éden, ele troca aqueles insuficientes recursos por roupas de pele de cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que fantástico. Que fantástico isso. No final, é Jesus quem nos visita. É Ele quem bate a porta de nossos esconderijos e vai aqui hoje de novo nos oferecer a única roupa que pode cobrir essa nossa vergonhosa nudez, como a vergonhosa nudez de Adão. Eu não sei os seus medos. Eu não sei seus esconderijos. Mas Jesus, essa imagem de Jesus batendo à porta, essa imagem de Jesus nos visitando. Uau! Uau! Eu quero me ater aqui à ideia de como enxergar esse plano que Jesus tem. Pense comigo. É coerente imaginar que as batidas na porta da última geração, ou da igreja de Laodiceia, redirecionam os sentidos de quem é cego. A pessoa que é cega, eu pedi para você fechar os olhos. A pessoa que é cega, e a gente não tem essa experiência porque a gente vê, mas sabe, as capacidades sensoriais de quem é cego, quando houve uma batida, o primeiro que faz é voltar sua atenção para aonde ele escuta a batida. Eu gosto disso. É coerente imaginar que essas batidas à porta da última geração vai redirecionar os sentidos desse povo cego. E eu poderia entrar aqui no contexto histórico. Laodiceia, uma famosa escola de medicina, e ali produzia um colírio. Por conta da sua medicina, produzia um tremendo colírio. Mas sabe uma coisa? O que Jesus está dizendo aqui é de um colírio que é produzido em outro laboratório. É de outro laboratório. E eu não vou entrar de novo nos recursos humanos. Ele é a solução para a nossa cegueira. Ele é. A essa última geração, o que antecede o aparecimento do Amém, ele se apresenta com um diagnóstico da cegueira espiritual, é uma cegueira crônica, mas prontamente ele descreve um colírio de outro laboratório e que renova a visão espiritual do coração de todo e qualquer cristão. O que Jesus oferece a essa última geração é por extensão, ofereceu à igreja de Laodiceia, e é por extensão para ti e para mim em qualquer tempo e lugar, E sabe, gigante, escuta aqui, minha irmã, unicamente uma visão renovada, como propõe Paulo lá em Romanos capítulo 12,
versículos 1 e 2, ele diz que é preciso uma renovação da mente. E somente com essa visão restaurada, renovada, com esse colírio de outro laboratório, somente assim é que Deus vai nos outorgar a iluminação espiritual necessária para que a gente possa ver a verdade de Deus, aceitar os princípios. A gente está vivendo tempos, sabe o que é as minhas igrejas em diferentes lugares, por onde já passei, as igrejas dizerem assim: pastor, orienta o povo, pastor, está difícil até formar uma plataforma por condição de como se veste, e nós não vamos ao que não se vê. Então, somente isso vai iluminar a nossa condição espiritual, para ver a verdade de Deus, aceitar os seus princípios, quebrantar o coração e aceitar a viver o plano de salvação que o Pai oferece. Na outra maneira, senão a gente nunca vai conseguir ver isso. A gente nunca vai conseguir ver isso. Você já percebeu que os frascos de colírio são sempre pequenininhos? E Jesus, a essa porta, ele diz: eu tenho um frasquinho para te oferecer. Como eu quisera. Como eu quisera que essa geração aprender a aceitar isso. Uau! O versículo 3:20. Versículo 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu acho que meu tempo já acabou. Eis que estou à porta e bato. Aqui esse versículo é para mim uma fotografia em alta resolução, porque exibe o admirável e persistente Salvador insistindo a uma igreja que está em franca crise espiritual. Então ele revela uma carta disciplinária, corretiva, em forma de convite e exortação a uma igreja que é autossuficiente. Mas perceba, essa carta, ela é uma carta disciplinadora. Ela é uma carta corretiva. E se a gente volta ao formato da fotografia, são como gráficos em uma galeria de exposição de arte que sujeita Jesus à figura de um pródigo regressando, tocando a porta. O pródigo somos nós, mas a fotografia me diz que é Jesus quem vem, é Jesus quem regressa, é Jesus quem bate na porta, é Jesus quem espera que seja atendido. E parece que é Jesus que tem o coração contrito. Parece que não é um pecador. E com o coração contrito, ele roga que a gente abra a porta, que a gente abra a uma comunhão, agora nesse tempo presente. A ver, eu explico isso, tudo isso ficou meio denso, mas eu vou explicar de outra maneira. Nos versículos anteriores, Jesus chamou a atenção à realidade desta igreja ou dessa última geração, e ele expõe sua condição de mendigo nu, sem nada de verdadeiro valor e insuficiente para sair dessa condição. Por isso é miserável, é pobre, é cego, não tem condição para sair dessa condição. Agora, quando a gente vê Jesus à porta, ele não solicita ao mendigo espiritual que venha humilhado. Nota, é uma pessoa cega, é uma pessoa que está desnuda, trancada em sua condição. Por isso está a porta fechada, está trancada em sua condição, não tem como sair dessa condição, e então Jesus é o que toma a iniciativa, ele não pede ao mendigo que venha, Jesus vai. É o Salvador quem busca, igual no Éden. E se no Éden Jesus se deteve atrás, e eu gosto dessa ideia, desta imagem, Jesus parado atrás daquela árvore, e Adão escondido do outro lado, e Deus dizendo: onde você está? E aqui agora é Jesus à porta, sabe que a gente está dentro atado a esta condição.
atado a esta condição. E ele então se detém diante da porta do mendigo, esperando ser admitido em uma verdadeira, saudável e enriquecedora comunhão. E eu penso assim, gigante, se Cristo está fora, suplicando regresso, entrada e comunhão, quem é que está no controle da nossa vida espiritual então? Se ele está fora. Essa visita de Cristo diz que ele jamais deixou seu povo no desvario de um caminho que conduz ao fracasso espiritual. Jesus não deixa. Por isso ele vem, ó, tá aí batendo. Emotivamente, eu vejo assim, emotivamente, eu encontro Jesus situado à porta do meu coração. E ele traz em seus favores de graça esse ouro que eu não posso comprar, esses vestidos dos... talvez os mais jovens não vão conhecer a palavra, mas tecido lá nos teares do céu. Ele traz um colírio de outro laboratório. E a imagem no texto grego diz que Jesus está em pé e permanecerá assim, incansável no seu projeto restaurador. Essa é a imagem que dá ali no texto grego. E eu penso que ou deixemos Jesus à espera, ou a gente então se levanta dessa condição. E vamos abrir a porta. Eu termino aqui, pastor Adevaldo, com a ideia do versículo de número 21. O versículo 21, ele diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor darei o direito, é um direito otorgado, não é adquirido. E eu quero chamar aqui a atenção, porque Jesus termina dizendo que desta igreja vai sair vencedores, hein? Dessa última geração vai sair um grupo de vencedores. E eu já te adianto, só é vencedor aquele que reconhece sua condição e abre a porta. Eu já te adianto isso para ficar muito claro e não haver, assim, nenhuma ideia, eu não captei direito. E a chave é a comunhão, para abrir a porta. A chave é a comunhão. A chave é viver em missão. É como a gente diz aqui na vinheta da nossa Sala 57. Vida em missão. Essa é a chave, em comunhão e missão. E eu chamo sua atenção para um detalhe que envolve toda essa promessa aqui. Decisivamente, essa promessa agora do versículo 21, ao vencedor, vai sentar no trono e reinar com Cristo. Decisivamente é um detalhe que não pode passar por alto. A promessa está sendo feita para vencedores. Como essas pessoas vivem? Eu quero terminar com essa ideia. Eu quero terminar com essa ideia de como vivem os vencedores. Como vivem os vencedores. No contexto da carta, o vencedor mostra sua fidelidade ao Senhor e põe de manifesto em sua conduta de salvo de que ele já deixou Cristo entrar para a sua vida. Sim? Lá em Mateus 24 vai falar disso, Mateus 24, 13, quando diz que aquele que perseverar fiel até o fim. Apocalipse 2:10 vai falar também desses que perseveram até o fim, e também no 14:12 vai falar dessa igreja que é fiel aos mandamentos, persevera firme até o fim. Esses são os que escolheram viver, abrir a porta e viver em comunhão, combatendo cada dia da sua vida o bom combate, sem se distrair com o colorido deste século, mas mantendo os olhos firmes no autor e consumador da fé, e esse é o verdadeiro prêmio da soberana vocação, como diz Paulo em Timóteo e em Hebreus e em Filipenses. A gente tem que viver essa experiência. Jesus antecipou que todos os que entrarão no céu, os vitoriosos, terão que experimentar antecipadamente aqui o novo nascimento. No encontro de Jesus com Nicodemos, sempre que Jesus chega à vida de alguém, o primeiro passo é nascer de novo. Sempre que Jesus chega na vida de uma pessoa, o primeiro passo é nascer de novo. Entenda, gigante. Ei, irmã, entenda. O nascer de novo, ele é o passaporte
para entrar na nova vida. Ele é o passaporte para entrar na eternidade. Ele é o passaporte para viver a experiência, tão somente a experiência do novo nascimento. Permite ao pretenso cristão a renovação da mente, de que fala Paulo lá em Romanos 12, que nós mencionamos ainda há pouco. Não há outro, absolutamente, não há outro meio. A esses fiéis e combatentes, ou, na verdade, combatentes fiéis, fiéis combatentes, a esses vitoriosos, aos nascidos de novo, é que Cristo lhes outorga o direito de sentar-se com ele e reinar com ele por todo sempre. Sim, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, quando fala do milênio, fala que reinará com ele por 1000 anos. Mas quando você chega no capítulo 22, versículo 5, vai falar que reina com ele pelos séculos dos séculos. E eu quero aqui, pastor Adevaldo, terminar, mas entregando, conscientizando aos meus irmãos de que tem alguém à porta. Conscientizando a todos aqui nesta manhã, você que está aí no YouTube, você que está aqui nas janelinhas do Zoom, eu quero dizer para você, tem alguém à sua porta. E as batidas precisam chamar nossa atenção. Essa persistência e insistência de Cristo precisa chamar nossa atenção. Eu lhes entrego essa promessa para os vencedores. Eu lhes entrego essa promessa. Eu não posso decidir por você, mas eu preciso que a gente revise. Nós somos a última geração de cristãos, segundo as 7 cartas do Apocalipse. Então, a gente é a última geração de cristãos. A gente quer a promessa, mas viver a promessa, a gente precisa viver o que primeiro Jesus, essa chamada de atenção que Jesus está fazendo para essa condição que a gente tem vivido. Sabe, a bagagem doutrinária, ela é válida, é preciso e ela é essencial também. Mas a gente não pode viver o folclore da tradição. A gente precisa viver todos os dias a espiritualidade. A gente precisa converter toda a experiência que nós temos em algo espiritual. Paulo diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então é para lá que a gente precisa correr. E é Jesus quem traz nessa sua visita o contexto, para esse contexto, tudo o que pode devolver espiritualidade à nossa experiência. Eu deixo você bem junto a Cristo. Eu ia deixar você a portas fechadas, mas eu acho que a gente já entendeu. Então, eu quero deixar você bem junto a Cristo e suplicar ao Senhor que te abençoe. Suplicar a Jesus que faça de você o que somente Ele pode fazer. Que Deus realmente mude nossa condição. Não há outra maneira, amados, não há. Que Deus nos abençoe. Pastor Adevaldo, vamos orar, amigo. Vamos conversar com Jesus. Senhor e Pai, maravilhoso Deus, cuidador do universo, provedor de todas as coisas, mantenedor, inclusive, da nossa vida. Senhor, a gente às vezes se fecha nessa... A gente se fecha e a gente tranca, inclusive, essas portas invisíveis que outros às vezes até percebem. A gente se sente assim como que confortável em algumas coisas que a gente sabe que precisa corrigir. Mas sabe, Pai, nossa gratidão nesta manhã é porque o Senhor envia Cristo para bater a nossa porta. Oh, Jesus amado, nos perdoe por querer viver a nossa vida assim sem o Senhor. A gente tem vivido a nossa religião meio que com o Senhor longe, do lado de fora, para não interferir em algumas coisas, porque se o Senhor entrar, o Senhor vai querer mudar algumas coisas.
Nos perdoe porque a gente se acomodou a isso. Mas te louvamos por nos visitar nesta manhã. Nos mostrar o perigo e nos trazer a solução. Ó Espírito Santo, graças, o Senhor é o nosso mentor espiritual. O Senhor é o mentor da nossa religião. O Senhor é o mentor desta igreja da última geração. A gente quer receber de Jesus o ouro, os vestidos e o colírio, Espírito Santo. Então, o Senhor, que é o nosso mentor, te pedimos, ponha em nós essas vestimentas. Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente calçava errado, a gente vestia o lado da frente da camiseta para trás e a gente precisava do mentor para corrigir. Não deixa a gente colocar essa vestimenta de maneira errada. Que seja o Senhor quem nos vista, Espírito Santo. Que seja o Senhor quem coloque nos nossos olhos o colírio. Nos devolva riquezas espirituais. Nos devolva a felicidade que a gente tinha como quando a gente começou a caminhar com Jesus. Queremos voltar ao primeiro amor. Nos abençoe. Nos abençoe tão completa e tão profundamente. Oh, Jesus. É no nome de Jesus, Pai. É nos méritos dele. É por ele, para ele, que nós abrimos a nossa vida inteira. Para que ele traga as devidas correções. E no poder do Espírito, hemos de ter uma vida renovada, transformada. Queremos nascer hoje de novo. Porque pelo poder da sua graça, por essa graça superabundante, queremos ser feitos vencedores em Cristo. E que o Senhor nos outorgue o direito que é do Senhor, nos outorgue sentar contigo no seu trono e viver eternamente contigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, Obrigado, pastor. pastor. Deus seja louvado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. Bênção demais, viu? Estava aqui imaginando e pensando, né, quando você estava falando, né, que Deus, ele que sempre nos busca, né? Ele que sempre está à frente de tudo, né? A gente busca a Deus, é verdade, nós estamos aqui buscando o Senhor, mas na verdade Ele nos buscou primeiro, né? A gente procura amá-lo, mas é Ele quem nos amou primeiro. E assim, a gente precisa se entregar a Deus, mas Ele se entregou primeiro, né? Então, Se entregue primeiro. Deus está sempre em busca do ser humano e a gente só precisa deixar Ele guiar a nossa vida, né? Porque quando a gente deixa Ele guiar a nossa vida, a gente consegue entender essa ideia, né, que você parou aí por um bom momento explicando a ideia do colírio, né? Porque quando a visão muda, tudo muda, né? Quando a gente entende que nós não somos simplesmente vítimas, mas somos culpados, aí tudo muda, aí a gente muda a visão, o ângulo, né, como a gente enxerga as coisas, e aí Deus faz o milagre na nossa vida de transformação. Obrigado, viu, pastor? Que Deus continue te usando cada vez mais. Deus seja louvado, pastor. Deus seja louvado. Eu estou num período, pastor, que eu gravo todos os dias pela manhã, é uma mensagenzinha, 3 minutinhos, 4 minutinhos, tá ali no meu canal do YouTube. Essa mensagem, por exemplo, vai encontrar ali bem fracionada cada dia, mas é impressionante de como a gente entende Cristo. A gente entende Cristo realmente com todo o esforço do universo para que a gente não se perda. Isso é fantástico.
sabe, é a abundância da graça. A gente vê esse Cristo que faz o que é necessário, né? Para que ninguém se perda. E a ideia lá do texto grego de que Jesus persiste, ele não vai embora, ele persiste nessa porta. Isso me diz que você e eu, a gente não está perdido. A gente tem Sim. chance. A gente tem chance. Ele é Ele vai fazer a generoso gente demais, feliz. né, pastor? Ele é A gente se generoso. apaixona. A gente se encanta. Cristo é encantador. Me encanta Jesus. Pastor, eu te amo, viu? Obrigado, meu Preciso de amado. você para ser feliz, viu? Se você mora no meu coração, não paga aluguel, e aí de quem cobrar, viu? Amém, amém, amém. Também te amo, pastor. Eu preciso de você, preciso desses meus irmãos para sermos felizes. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que viver em comunhão, né? Congregai os meus santos. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus para a sua família, para a sua família, para mim também. E a gente é mais feliz mesmo quando a gente está junto, Amém. quando a gente vive essa experiência com Cristo. Deus nos abençoe, meu amado. Bênção demais. Obrigado, meu Um pastor. abraço, Até. um abraço grande. Que bacana, né, amados? Bom demais, né? Pastor Wagner, você está vendo por aí, né? Você está só de olho aí, né? Aqui não descansa, não, irmão. Tá prestando atenção. Estava aqui vendo aí a reflexão, né, do pastor, muito boa, muito profunda, né? Muito profunda. E aqui nós temos essa proposta, né? Escavar a palavra de Deus, né? Trazer essas reflexões que mudam a mentalidade inteira, né, pastor Wagner? A renovação da mente, irmão, provoca a mudança de comportamento definitiva, quando a mente muda. Então, por É isso é isso aí. importante mudar conceitos, né? E o resultado disso, pastor, vem na nossa vida prática, né? Que é a questão, por exemplo, aí dos testemunhos, né? Que a gente, todo finalzinho da sala aqui, a gente tem sempre uma experiência de vida, como Deus tem trabalhado, e você vai trazer aí para nós aí, vamos deliciar aí com esse momento especial. Yolanda é o nome do nosso testemunho hoje, ela é uma bênção lá de Barreiras. Vai ser uma bênção. Pastorzão, vou deixar você seguir aí, estou por aqui, viu? Obrigado pela excelente condição da sala, obrigado, amo você, irmão, brigadaço. Bom dia, irmão, tudo bem com você? Que beleza, hein? Que alimento sólido nós já recebemos hoje. E eu quero aqui já agradecer a uma galera que está fazendo um trabalho lindo com a apresentação da sala em alguns lugares. E eu vou mostrar aqui a última que a Derlândia fez com a sua galera. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é a Igreja Central da Derlândia. Ela reuniu a galerinha dela lá, Marcelo e mais algumas irmãs lá que já fazem o trabalho com ela, são assíduas aqui da sala, mostro sempre na pipoca. Essa criança está sempre no ônibus e essa criança está sempre no mesmo lugarzinho, adorando com a gente, né? Daí a lição, né? Foi toda ornamentada a região, aí o Marcelo participando de alguma parte do culto. Olha que equipe top, mano. Olha isso. Lá atrás as atividades, né? Igreja central deles aqui, ó. O banner da sala, a equipe toda de camiseta da sala. Derlândia e equipe, parabéns pelo trabalho de vocês. Coisa linda, viu? Que maravilha. Louvado seja Deus por isso. Mais uma parte aí do pessoal participando, ó. Que maravilha, né? Parece ser a hora do louvor. A gente fica muito contente com esse empenho e eu louvo a Deus por isso. E Adelante, parabéns aí pelo trabalho, Marcelão, as meninas, Deus seja louvado. Eu estou preparando um material que está quase pronto já, um texto que vai ajudar vocês que querem fazer essa divulgação da sala, com todo o material em PDF para vocês imprimirem em gráfica. Está quase pronto. E deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. A imagem não está perfeita, mas acho que vai dar para você perceber uma coisa. Essa aqui é a irmã Margarida, que faleceu ontem de ontem. Falei para vocês que eu conversei com ela, né?
presta atenção no conteúdo dela, você não vai conseguir ver a imagem perfeitamente, porque essa imagem é cortada apenas. Olha só. Assiste a sala 57 sempre. Sempre, sempre, quase todos os dias. Só assisto quando não chega o link. E tem feito bem para a senhora? Tem ajudado a senhora a compreender melhor a Deus, aumentado a sua vida espiritual? Como é que tá? Certeza, pastor. Quem ouve quem assiste essa sala não fica vazio. Sempre tem que receber. O Senhor é uma bênção no meio de nós. E nós temos que aproveitar enquanto tem vida com essa bênção. Não é? Porque depois que a gente vai embora, vai encontrar com Ele só no céu. E Ele é um enviado do Senhor, com certeza. A senhora está doentinha? Sim, mas O que a senhora tem? eu fiquei paralisada com falta de locomoção. E aí eu tive que ficar parada. Eu fui secretária da igreja do Ibirapuera, 8 anos. 8 anos trabalhei lá. Eu ganhei 6, 7 almas para Jesus. Amém, irmãos? Missionário, irmãos. 7 almas para Jesus. Amém? A senhora dando estudo bíblico para eles? 7 estudos bíblicos, 7 aceitações. Graças a Deus. A senhora é sempre cheirosinha assim? Cheirosinha. Oh. Aí, pastor, eu fico triste que eu fico em casa, muita vida vazia, assim. A única coisa que eu faço é orar por vocês todos e orar pelo Senhor e toda a sua equipe, todos os dias. É o que eu posso ter ajudado, entendeu? E já falei, vou conversar com o pastor Wagner para saber assim, o que é que eu posso fazer sendo paralisada dentro de casa. O que eu posso ajudar agora? Enquanto eu pude, eu ajudei meus irmãos ali de testemunha. Mas agora fiquei assim, terrível. A senhora pode me ajudar de várias maneiras. A primeira é permanecendo firme em Jesus e aguardando a vida dele ansiosamente. Tá bom? Nunca deixando de acreditar. Se a senhora fizer isso, já fez tudo por mim, pelo próprio Jesus que ama a senhora. E continuar orando pela sua igreja, tá vendo, irmão? Tanta gente aqui que está hoje, né, olhando a senhora. Né? A senhora tinha um sonho de me conhecer, é? Sim, imensamente. Eu via o senhor pelo celular, falava, oh meu Deus, podia tanto me ter a oportunidade de encontrar com o pastor Wagner. Graças a Deus chegou esse dia. Fico muito feliz. Eu nunca esperava, pastor, eu orava, mas Vou dormir bem aqui. ia tão distante. Falei, oh meu Deus, como é que eu faço para ver pastor Wagner? Deus trouxe o senhor aqui, no meu bairro. Então, é muita bênção, pastor. Não tem como agradecer a Deus, não. É muita bênção. Por que a senhora queria me conhecer? Bom, eu queria te conhecer porque eu não tinha acompanhado no celular. E vejo quanto o Espírito Santo trabalha com o Senhor. E aí eu falei, ele é enviado mesmo, que Deus abençoe ele sempre, que esse poder nunca lhe falte. É isso que eu faço, pastor. Eu vejo em você uma grande força espiritual. E essa força do Senhor vai transmitindo para a gente também. Entendeu? Através de suas pregações, através dos seus conselhos. Só é bom demais. Bom demais. Eu sabia que eu sou menor do que um grão de arroz, né, mano? Bem pequenininho. O mais necessitado da graça de Deus sou eu, sabia? Pecador. Dá trabalho para Deus. Todos nós, né? É. Mas tem uma coisa que eu amo fazer, que é pregar a palavra de Deus e indicar o caminho que eu mesmo estou andando nele. Ah, mãe. Porque eu tomo remédio que eu mesmo dou para todo mundo. Porque eu sou carente da graça igualzinho a senhora, sabia? Sabe o que acontece no coração da senhora? É que a senhora é agradecida pelas bênçãos que a senhora tem recebido.
A senhora quer abraçar para agradecer. Não sou eu. A senhora quer agradecer a Deus, só que Deus apareceu aí na frente, representado por um pastor da igreja, por um ancião, por outro amigo da igreja, porque Deus se representa através da gente. Foi isso que aconteceu. Aí quando eu soube que a senhora estava aqui, eu falei, vou dar um cheiro. Obrigada, pai. Aí, tá vendo? Vou dar outro. Eita, coisa boa, irmão. Obrigada, pai. Eu vou dizer só para a senhora, não tem ninguém aqui, só nós dois. Só nós dois, ninguém está ouvindo. Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Foi só para ela, ninguém ouviu. Não tem preço, né, irmãos? Não tem preço. Que coisa. Talvez um dos momentos mais lindos da minha vida. Foi ter tido a alegria de conhecer essa senhora. A gente estava transmitindo lá na Bahia e o Rogério escreveu assim para a gente, nosso moderador. Tinha que ter sido na Bahia. Porque na Bahia foi uma data que a gente tinha em São Paulo. Não virou e a gente foi para lá. E eu tenho certeza, irmão, certeza que os céus se moveram para que eu pudesse abraçar essa senhora, porque Deus é carinhoso. Deus é muito carinhoso com quem é fiel a Ele, sabe? Eu agradeço a Deus demais por isso. Tudo isso para louvar e engrandecer o nome dEle, viu? Yolanda, minha filha, abra seu áudio, por favor. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Tive a alegria de conversar com a Yolanda lá em Barreiras, né, Yolanda? Foi uma bênção nosso encontro lá, nossa ida na Central de Barreiras, foi muito legal. E lá na porta nós tivemos a alegria de tirar uma foto, abraçar, assim como a irmã Margarida, né? A gente tem vontade de se conhecer. E lá eu pude conhecer um pouco da história da Yolanda e falei, Yolanda, vamos contar isso, né, para todo mundo, que essas vitórias precisam ser contadas, né? Então vamos começar. Você tá em Barreiras agora, né? Isso, pastor, eu estou em Barreiras. Conta pra gente, você é casada, filhos, como é que é? Sou casada há 23 anos, na verdade, de convivência com meu marido tem 31, e tenho 2 filhas, Ana Beatriz e Raquel, e meu esposo se chama Jedson. Muito bem. Você foi criada na roça, boa parte da sua infância, depois você mudou para a cidade, foi morar com uma pessoa para cuidar de crianças. Depois essa mesma pessoa gostou tanto de você e pediu para você ficar por lá, né? Isso. E você morou até os 9 anos com essa família. Na verdade, morei até meus 22 anos. Eita! Então, Eu passei 9 anos com ela, essa família. ok. Somados os 9 anos, você foi até 22. Isso. Eu deveria estar com 13, 11, 12, 13 anos quando eu fiquei lá. Certo. Você tinha contato com sua família, mas é porque para você estudar e tal, na cidade era melhor para você, né? Não foi um abandono da mãe, nem do pai. Não, Uma situação melhor para não. você. Lá você conheceu seu esposo, vocês foram morar Sim, juntos, vocês não eram adventistas ainda, tiveram os sim. filhos. Você morava em Feira de Santana, perto de uma igreja adventista. Você disse que nunca tinha colocado o pé nessa igreja. Quanto tempo você morou perto da igreja? 5 anos. 5 anos. Eu tenho uma Certo. curiosidade que eu não falei com você e vou perguntar. 5 anos, você morava perto da igreja? Colado na igreja, lado a lado. Colado. Era, para entrar na minha casa, eu tinha que entrar do lado da igreja. Era vizinha mesmo. Vizinha, vizinha. Inclusive, essa senhora que me criou, a casa, eu morava em uma das casas que ela me deu para morar.
E ela dizia assim que gostava muito dos hinos da Igreja Adventista. Mas eu não tinha dado importância nenhuma, que eu era católica bem praticante, então nada me chamava atenção. Você não ter ido até a igreja durante 5 anos, eu não acho estranho. Porque católica praticante, né? Graças a Deus, tem que ser católica, mas quando tem que ser mesmo, né? Agora, quantas vezes a gente foi à sua casa? Ó, por incrível que pareça, eu creio que várias, fui convidada várias vezes. Mas lá no final do meu testemunho, eu vai ver do meu batismo o que aconteceu, 10, 13 anos, um papel guardado de um Tá. convite. Estava para dizer, eu vou relatar isso. Eu Beleza. creio que eles me chamaram, me convidaram várias vezes, mas eu não dei importância, tanto que eu não lembrava desse convite que estava comigo, que eu fui encontrar depois. Você deve ter encontrado isso na caixa de correio, nas estratégias que a igreja faz. Uma pergunta, eu preciso pegar aqui com você. Quantas vezes a igreja bateu na sua porta, entrou na sua casa e orou com você na sala da sua casa? Quando eu morava em Feira de Santana, É, nenhuma. Nenhuma. 5 anos ao lado da igreja. Isso. Irmã, a senhora está aí, Jedson Cardoso. A senhora está nesse nome, que é Jedson Cardoso, a senhora chega a dar Eu um estou sorriso. naquele nome que eu falei com o senhor, porque Não, Jetson também não, está conectado, é meu esposo. não, Mas eu não, estou no não sei. celular. É que eu estou falando com uma irmã que tem o nome Jedson Cardoso no telefone lá. Não, é É, meu esposo. certo. Veja, uma coisa que você precisa prestar atenção comigo. Você que é Hum. adventista. 5 anos morando ao lado da igreja. Irmã Leninha, nós nunca entramos na casa dela para fazer uma oração na sala da casa da vizinha. Acho que a vizinha também não deu oportunidade. Irmã, quem cria a oportunidade somos nós. É A gente, verdade, a gente só não vai entrar se a senhora não quiser. justamente. Mas sabe por que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos? Nós, adventistas do sétimo dia, somos muito tímidos. A gente tem medo. Tem medo de bater na casa das pessoas, entrar e orar com elas. Fazer ponto de contato. Mas a gente tem que perder essa vergonha. A gente tem que ser mais intrépido, sabe? Ser mais corajoso. Entrar mesmo. Invadir o espaço no bom sentido. No bom sentido. Verdade. Com prudência. Não tem como a pessoa morar 5 anos ao lado da igreja e a gente não entrar na casa dessa pessoa, irmão. Não tem como. Aí, Rosélia, sabe o que eu penso? Eu penso assim, Roselinha, você está aí só ligado na fita. Eu penso assim, Rosélia, se a gente não entra na casa dela, que mora ao lado da igreja, 5 anos, eu vou entrar na casa do meu vizinho? Ah, irmão, a gente tem que parar com isso e invadir o espaço. Invadir o Verdade. espaço. Você teve, Yolanda, você teve uma grande discipuladora. O nome Isso, dessa serva é Marioneide. isso. Eu quero que Inclusive, você ela está fale. aqui. Eu vou chamá-la já já, se eu identificá-la. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Marioneide na sua vida. A Marioneide, quando eu vim de Feira de Santana, eu vim grávida da minha filha caçula, Raquel, 5 meses. Morei em um outro bairro e eu vi todos os planos de Deus, pastor, porque eu tinha alugado uma casa no bairro que eu estava morando, não deu certo a casa, eu limpei a casa, tudo não deu certo, e eu saí sem rumo, e meu esposo saiu procurando casa, na casa da irmã Marioneide, não tinha nenhuma placa de aluguel. Ela, por acaso, é porque eu creio que a Providência, ela estava na frente da casa varrendo, e meu esposo parou e perguntou para ela se ela conhecia algumas casas para alugar. Aí ela, ô, meu filho, eu tenho uma casa aqui, mas não alugo para todo mundo. E então ela convidou meu esposo pediu para ver a casa, e aí ele disse que ia me convidar para poder ver a casa se eu queria, se eu ia gostar e tal. Mas antes, quando a gente não alugou, ficou com a casa, eu fiquei desesperada, porque eu estava com os móveis todos desmontados,
e questionei para Deus por que ele tinha me trazido, que eu dizia para meu esposo que ele tinha me trazido para o inferno, que era Barreiras. Porque eu saí de Feira de Santana, eu tinha tudo, Barreiras, na época que eu cheguei aqui, não tinha tanto como Feira de Santana. Hoje a cidade já é desenvolvida, porém antes não. E eu questionava, eu dizia para meu esposo, você me trouxe para o inferno, você tirou minha vida que eu tinha lá, era shopping, era amiga, eu saí do final de semana, que eu achava que era a vida, né? E quando eu cheguei aqui, na casa da irmã Neide, já entrou a parte de sofrimento, e quando ela me encontrou, realmente eu estava muito debilitada, emocional, e ela percebeu, quando meu esposo me levou até a casa dela, ela percebeu, e no primeiro encontro que eu tive com ela, ela falou assim, eu não sei quem é você, mas eu sei que tem alguém que pode te ajudar, porque ela percebeu visivelmente que eu estava em sofrimento. E naquele momento foi um impacto na minha vida. Quando ela falou que tinha alguém, eu logo questionei, quem é? Quem vai me ajudar? Que eu estava tão sedenta. É porque quando eu cheguei aqui, a Igreja Católica não era tão fervorosa como a Igreja de Feira de Santana, então eu desanimei e não estava indo para a Igreja Católica, porque eu ia chorando, pedindo um socorro, ninguém me socorria. Minha filha mais nova, mais velha, tinha 4 anos de idade, ela fazia assim, mãe, eu vou pregar lá na frente, e eu não entendia aquilo, pregar, porque para a gente católico não era pregar, né? Então, quando a Maria Neide me encontrou, ela me ofereceu o melhor presente, que até então eu conhecia Jesus, mas não da forma que ela me ofereceu. Aí ela falou, Você, tem alguém que pode te ajudar. E aí eu questionei, quem? Ela, Jesus. Aí foi indo, ela fez, filha, olha, a gente tem... Aí aluguei a casa, e na terça-feira eu me mudei. Quando na terça-feira ela falou, olha, filha, temos um grupo aqui, toda sexta-feira à noite, a gente se reúne para agradecer a Deus e pedir. Fica à vontade, se você quiser ir e tal. E aí, oxe, eu estava sedenta. Quando deu o horário de 7 horas, eu já estava lá, toda emperiquitada, a baiana cheia de colar de brinco. segura. Essa parte é boa. Porque você chega parecendo um pavão, né? Toda É uma decorada. árvore de Natal. Segura. Ela está falando do esposo dela, perguntando para a Marioneide sobre a casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o esposo dela, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A história, não saia daí. Esse é o esposo, ó. Tá vendo? É Yolanda e o esposo aí, ó. Tá certo? Esse servo de Deus com a camiseta da sala, com Yolanda aí, ó, tá vendo? Mas não sai daí que você vai conhecer o que Deus fez na vida desse indivíduo, é extraordinário por meio do amor dessa mulher bem aí. É muito fera o que aconteceu. Você chega no pequeno grupo todo enfeitada e vê que as irmãs estão simples, não tem aqueles enfeites todos, você sentiu um patinho fora d'água, né? É verdade. Toda deslocada, você diz, baiana cheia de brinco, pulseira, chegou balançando, né? Colar batendo no ombro. Aí ela O, disse, o brinco batendo no ombro. aí tu falou assim, ô Marioneide, essa mulher daqui não usa esse negócio, não? Aí tu falou assim, não, a gente tem certos cuidados, a Bíblia pede e tal, e você demorou a deixar isso, né? Ou não? Não, pastor. Nada, Por foi incrível que rápido, pareça, eu fui tocada. No dia que ela me falou, na outra semana eu já fui sem brinco, sem colar. ligeiro, não recebeu nem Ligeira, estudo assim. bíblico. Nem eu entendo como aconteceu isso, porque eu gostava de usar joias. Só que quando ela me mostrou na Bíblia, e na outra semana eu já disse, ó, eu não quero mais isso. E minhas meninas tinham dado alergia, não usava as joias também mais, e só estava eu usando. E eu disse, não vou, ela está dizendo na Bíblia que não é, então eu não vou usar mais, eu não sinto De- vontade mais de usar. E, Deixa por eu incrível que fazer, pareça, eu não sentia vontade mesmo. Eu tirei tudo. Aí, assim, você vai doar? Eu disse, não, vou jogar fora. O que não era ouro, o ouro eu desmanchei e fiz outra coisa, mas o outro que era bijuteria, eu joguei tudo fora. se não serve para você, Eu recebi não para os serve para outros. outro, é isso mesmo. Agora, deixa eu fazer aqui deixa eu aproveitar isso aqui e dizer para você o seguinte, você é adventista do sétimo dia, que está aqui comigo, nós temos visto acontecer entre o nosso povo, e não vai deixar de ser povo de Deus, porque o povo de Deus sempre passou por dificuldade, sempre, e não vai ser diferente, vai ser assim até o final. Mas tem acontecido no nosso meio uma mundanidade muito grande.
Infelizmente, nós estamos perdendo nossa identidade, né? Uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a modéstia cristã, irmãos. E a modéstia cristã na Bíblia pede para que as mulheres, e agora eu vou colocar, né? E os homens não se ataviem, porque isso era coisa só de mulher. Agora já tem homem no mesmo estilo de mulher, né? Pinta a unha e vai com essa vaidade toda, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte: nada mudou. Não é a Bíblia que é arrastada para a sociedade. A sociedade tem que ser arrastada para dentro da Bíblia. Não é porque as pessoas hoje não têm mais sexo definido, escolhem o sexo que querem, apesar do corpo, que é a ideia, né, de gênero. Não é porque a droga está sendo liberada, não é porque já não há ordem em mais nada que nós vamos abrir mão dos nossos princípios. O princípio é eterno, ele não oscila. Então, o que eu tenho percebido hoje, Yolanda? Infelizmente, as mulheres adventistas estão perdendo sua característica. Os homens também. Não temos mais divisão nenhuma entre as mulheres do mundo e muitas mulheres adventistas. Nenhuma divisão entre muitos homens do mundo e homens adventistas. Nós nos vestimos na mesma proposta. Porque não é se vestir igual. Não é se vestir igual. Porque igual nós vamos estar em algum momento. Todo mundo vive no mesmo mundo. É se vestir na mesma proposta. As mulheres do mundo são sensuais, muitas mulheres adventistas são. Os homens do mundo são sensuais, muitos homens adventistas são, com suas roupas. Então, mulher adventista, nós continuamos usando maquiagem pesada, as mulheres pintam cabelo, pintam na cor que existe e que combina com o ser humano. Não existe cabelo vermelho, azul, verde, laranja, isso não é para mulher adventista. Não existe unha vermelha, rosa, roxa, isso não é para mulher adventista, muito menos para homem. Menos para homem. A roupa que a gente usa não é colada no corpo. Obviamente, ela senta bem no corpo, bem adequadamente, mas não é sensual. Infelizmente, eu não sei aonde, qual foi a declaração que a gente fez, que essas coisas não importam mais. Elas importam, irmão. Elas importam. Se você é adventista, cuide disso. Sabe, eu tenho uma pressuposição muito séria. Quem quer mostrar, não tem nada para mostrar. Quem quer mostrar é porque não tem nada para mostrar. Se você entendeu a ideia. A Yolanda abandona isso, né, Yolanda? E você aí não sai mais da igreja. Foi convidada para o coral, começou a se envolver lá e começou a cantar, até que chegou o dia do seu batismo. Como é que foi o dia do seu batismo? Quando eu me preparei para o batismo, eu, chegando na igreja, eu presenciei uma discussão entre dois irmãos. E aí eu logo corri para ela, assim, eles nem se preocuparam que eu ia batizar nem nada, porque eu estava ali já com a roupa do batismo. E quando eu vi aquela situação, eu voltei para ela e falei assim, eu não quero mais me batizar, porque tem isso aqui. Aí, logo ela chegou para mim e falou, filha, ela sempre me chama de filha, você não vai olhar para mim, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Você vai orar para olhar para frente e para cima, que é Jesus. Aqui é um hospital cheio de doentes, e nos hospitais todo mundo são curados? Aí eu respondi que não. Aí ela fez, pois é, aqui não é diferente. Aqui é um hospital, muitos vão ser curados, outros não. E o seu objetivo aqui, e o único exemplo aqui é Jesus Cristo. Nem eu sou exemplo para você. Isso me deu ânimo quando ela falou que seria Jesus Cristo. Então, eu disse, tá bom, se eu tenho Jesus Cristo como foco, então... Esse conselho foi de Marioneide. Marioneide, é meu anjo, que Deus me deu. Eu não sei se ela está como Neide aqui, se for você, não, Marioneide. Ela vai...
ela não conseguiu entrar, Ah, mas ela vai estar no Jetson, no celular do meu marido. Pode ser que ela está aqui perto de mim, na verdade. Ó. Meu anjo tá, está aqui, ó. Ó, entendi. da mãe. Aê, dona Marioneide, sua lindinha, fofinha. Parabéns, viu, pelo discipulado que a senhora adotou essa menina aí, né, para Eu tô cuidar mesmo. dela, né, Marioneide? Verdade. E Deu você se ela como filha. não, eu percebo assim, porque ela vai me dizer que não tinha hora, e quando precisava era de madrugada, estava sempre. Tá aí até hoje, né? Até Marionete, hoje. tá aí É até minha hoje. mãe, pastor. Esse- Se eu esse- acordar 10 vezes à noite, eu oro por elas. Não só ela, teve mais 3. Durante o dia, não tem jeito. Ela fica bem aqui na mente e no coração, e eu peço a Deus para Deus cuidar dela, do esposo, do lar, né? Porque eu quero vê-las no céu, pastor. Não só ela, mas todas aquelas que eu tenho contato, né? É gostoso falar do amor de Jesus para as pessoas. Marioneide, você é parte fundamental na conversão dessa menina, viu? Pelo fato como você carrega no colo, você cuida, se desgasta por ela, é extraordinário. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Louvado seja Deus por isso. Vou te falar, é muito gostoso quando você tem Jesus no seu coração. Você não consegue ficar só para si, você quer transmitir para outros. Principalmente aquelas que têm desejo, né, de ser amigo de Jesus, de andar com ele, é muito gratificante. Aí eu fico feliz. Qualquer coisa ao contrário, eu falo assim para elas: olha para Jesus. Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Que lindinho, né? Amo você, irmã Marianeide. Obrigado, viu? Também. Amém. Que coisa boa, viu? Conhecer a senhora. Você vai Obrigada. levada por essa serva de Deus até o tanque, se batiza. No começo, seu marido não falou nada, depois ele ficou meio resistente, e você ganhou espaço, né? Isso. E aí você se batizou que dia? No dia 27 de setembro, eu estou com 17 anos, vou fazer 17 anos agora em setembro que eu sou batizada. Me O fala um batismo da pouco, primavera. me fala um pouco sobre essas fotos, antes da gente entrar na história do seu digníssimo marido. Me fala um pouco sobre essas fotos aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu Essa pegar. foto aí, lembra daquela primeira vigília? Ah, sim, Esse essa aí, aqui meu tá com seu marido, esposo. o batismo mais recente, esse aí, foi que Esse aqui é ele entrou no tanque como auxiliar do pastor, esse aí. Ele entrou para esse poder ajudar o pastor com esse cadeirante. aqui Pode ele não pular foi aqui outro. batizar ainda, né? Ele Hum. foi ajudar. Aqui é o cadeirante que vai batizar, que é fruto do trabalho de vocês. Vocês têm um quarteto missionário, né? Tem, que essa serva de Deus, a irmã Neide, ela nos treinou para isso. Ela levava a gente, porque assim, além de mim, tem a Hermínia, tem a Lurdinha e tem a Marioneide e eu. Aí o que que acontece? Tem outras irmãs também que volta e meia tá junto com a gente. Mas quando eu me converti, ela me levava para os estudos bíblicos, que disse que eu tinha que aprender, que eu tinha que treinar. Entendi. Então, quando ela começou, que na verdade tem estudo bíblico foi ela e o irmão Fábio. E aí ela ia com o irmão Fábio para dar estudo bíblico e me levava junto. Então, eu estava lá ajudando, lendo a Bíblia e ouvindo e vendo como elas agiam, né? E depois disso, aí eu comecei a liderar o grupo, juntamente com ela, com a irmã Hermínia e as outras irmãs, Ludinha, porque ela já tinha me treinado. E assim, eu Ah, tenho sede de Jesus. Ela sabe sabe disso. Quando ela falou isso aí, que a pessoa que amava Jesus, porque quando ela falou de Jesus, eu agarrei mesmo, eu não quis saber mais de nada, eu abandonei tudo para fazer a vontade de Deus. sabe como é que E chama isso, filhinha? Discipulado. isso, ela me discipulou. Discipulado Ela e o irmão prático. Discipulado foram uma vez prático. na minha vida, Você pega entendeu? quem quer e sai carregando, ensinando. Olha o resultado disso aí, ó. Esse quarteto tem um trabalho lindo que vocês fazem, é extraordinário. Olha aqui esse batismo aqui. Ah, pastor, essa história é linda. Que batismo é esse, menino?
Esse batismo, ó, a gente chegou numa família, foi um ano passado isso, agora dia 4 fez um ano. A gente chegou numa família, uma irmã, olha como o senhor percebe como Deus trabalha. Uma irmã que conheceu essa família, viajou e falou assim, olha, irmã Yolanda, essa família está passando por alguns problemas e eu gostaria que a senhora fosse visitar, chamasse a irmã Neide, as meninas da equipe, para visitá-los. E a gente, normalmente, quando a gente sai, a gente convida o Espírito Santo para ir com a gente. E a gente vai para as visitas e para os estudos não vamos sozinhos, nós vamos com o Espírito Santo. Só uma pergunta. Antes não tinha esse convite para o Espírito Santo, não, né? Não, a gente conhecia ele, porém a gente não utilizava, né? Peraí. Conhecia, mas não era íntimo. Não tinha intimidade com ele. Então, a gente não ia Então, convidar que a gente não tem intimidade, né? A gente só falava de Deus, Jesus, mas o Espírito Santo, de vez em quando, a gente estava ouvindo. Mas quando a gente convidou o Espírito Santo para ir para esse batismo, realmente a gente viu, porque a gente já tinha visto na sala, né? Então, o desaguar. Estão aprendendo na sala isso aí. A gente vai aprendendo na sala. Pastor, na verdade, a gente decidiu, na verdade, a gente já era missionária, mas a parte do amor, o desaguar, a gente foi aprendendo no dia a dia na sala. E a gente combinou que a gente tinha que botar em prática. Não conta não, porque eu quero... Você não está sabendo do que eu vou fazer agora. Tu não está sabendo. Deixa eu falar só um pouquinho do batismo, pode ser? Não, calma aí. Aqui quem manda sou eu, esse negócio. Tá bom, vou obedecer. Sabe o que a gente vai fazer? Pode falar. Que é o seguinte. Pode falar. Hoje você percebeu que nossa reunião, ela tomou um pouquinho mais de tempo. Eu entrei com o seu testemunho 7h20. Isso. E seu testemunho é muito legal. Muito legal. Se a gente entrar com a história do seu esposo agora, nós vamos perder boa parte desse testemunho que tem a ver com a restauração do seu casamento, que vai valer para muita gente. E eu não quero correr nessa parte. Então, agora nós vamos ficar nesse batismo aqui, no discipulado de Marioneide, e amanhã nós vamos fazer a segunda parte. Meu Deus, amanhã? Não sei se dá para você, você vai ter que dar um jeito. Não, a gente ajeita. Ajeita aí. Que é o seguinte, a sua história com seu esposo e a maneira como ele restaurou sua casa vai servir para muita gente, filho. E como o tempo correu hoje, eu não quero perder isso. Se não der para amanhã, a gente faz para... Eu dou um jeito. Tá bom? Pode ser amanhã, não tem problema não. Então tá bom. Vamos voltar para esse batismo. Essa família foi um ano atrás. Foi. E a gente chegou lá, pastor, estava um momento de tribulação, todo mundo brigado. O pai tinha problema com os filhos, a esposa, e a gente chegou no meio de um conflito, e quando a gente chegou lá no conflito, de repente eu vi assim, vamos desistir, que só tinha 3 mulheres, e tinham 8 pessoas lá. E aí eu disse, não vamos desistir, porque nós não saímos de casa sozinhas. Nós não estamos aqui sozinhos, nós viemos com o Espírito Santo de Deus. E se nós somos servos, se somos instrumentos, Deus, a gente precisa ser usado agora. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu e convidar o Espírito Santo, convocar a Trindade para estar aqui com a gente. E quando aconteceu isso, pastor, eu nunca entrei na casa do pessoal, a gente só na sala, só que assim, o Espírito Santo usou a gente de uma forma tão tremenda, que eu fui na parte da casa, no fundo da casa da menina, porque tinha uma menina que estava com conflito com o pai. E eu, naquele momento, o Espírito Santo disse assim, fala com ela do milagre que Jesus fez e não fez completo, porque a nossa visão é turva, a gente não enxerga melhor, mas quando a gente tem a visão de Cristo, a gente vê as pessoas melhor. E quando eu falei isso com ela, aí ela parou assim, eu disse, se você não falou que sua avó tinha entregado seu pai para uma entidade, então, não é seu pai que está falando. Aí, seu pai está sendo usado. E você conhece o pai que você tem quando ele não está sendo usado. E aí ela falou assim, mas eu nunca tinha visto por esse ângulo. Aí eu falei, pois é, esse aqui não é seu pai. O seu pai é aquela pessoa que você ama, que você tem cuidado dele, mas a gente tem que olhar as pessoas de forma diferente, com o olhar de Cristo, porque o nosso, a gente vai olhar o pecado da pessoa. E com o olhar de Cristo, a gente vai ver o ser humano. E assim,
a gente começou a orar, aí colocamos o hino Castelo Forte, e elas começaram a cantar, colocamos na televisão delas, e, de repente, a irmã Neide pegou a parte da sala 57 e vamos colocar em prática. E eu fui pedir para eles pedirem perdão, e o incrível, pastor, que a gente tem uma força que não é nossa mesmo, porque na hora de pedir perdão, um olhando para o lado, assim, eu disse, oxe, que perdão é esse? Tem que olhar dentro do olho. Olha dentro do olho e pede perdão, porque se você está pedindo para o vento ou para a parede, você tem que olhar para a pessoa. Aí a gente colocou essas pessoas para se perdoarem. Mas Hermínia e a irmã Neide começou a falar que a gente fala, eu te amo, vocês têm que falar para cada um, que amava e que precisava ser feliz e que era a parte visível de Deus e que era mais Deus porque ele disse, foi tão incrível que como é que a gente botou alguém para falar isso, pastor, que elas nunca tinham ouvido isso. E a gente, aí elas colocaram para elas falarem, pastor, foi tão lindo, aquilo foi silenciado. Aquele momento me emociona, porque aquela confusão cessou. E a gente colocou uma para orar, sabe? E quando a gente terminou, a gente estava cheia do Espírito Santo, pastor. Porque a gente estava tão alegre com aquela situação que a gente vivenciou. Porque a bênção não recaiu só sobre aquele lá, sobre nós também. E a partir daí, a gente disse, é isso que a gente quer para a vida. É isso que a gente precisa colocar em prática. Quantas E daí pessoas foram batizadas ali? Quantas? Só dessa casa foram 7. Pastor, no estudo, olha, no primeiro estudo só tinha uma pessoa. As outras ficavam no quarto, eram as meninas tímidas. Aí só tinha a mais velha, que já eles eram de outra denominação, sabe? E quando eles começaram o estudo bíblico, eles falaram assim, mas como? Eu estou há 8 anos em tal lugar e eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu disse, vocês estudaram a Bíblia? Aí eles falaram assim, não, a gente ouviu o que o pastor falava lá na frente, mas a gente nunca sentou assim para estudar a Bíblia. Então, assim, eles tiveram novos conhecimentos. E quando começou, aí começou vindo uma, aí no outro estudo chegava, já tinha 2, e daí vinha 3, e no final já tinha 7 pessoas. E essas 7 foram batizadas no mesmo dia. Porém, a gente já tinha outros estudos que a gente estava fazendo, e que no dia mesmo a gente somou 14 pessoas, se eu não me engano, no batismo. Nesse mesmo dia. Porque a gente faz parte também do Ministério da Mulher, e a gente estava na programação, porque nós somos as mulheres evangelistas do Ministério da Mulher, uma das, né? Aí sim, meu amigo, hein? Já aplicando aqui os princípios que vocês vêm aprendendo na sala sobre amor, cuidado, né? Coisa que não era tanto assim, passou a ser, que a gente vai explicar. Como é que é o nome desse servo aí? Jedson Cardoso. Jedson Cardoso. Ô menininho, ô menininho. Vou colocar ele aqui na tela, Seu Jedson Cardoso, olha ele aí, todo bonitão, na folga, mão na cabeça. Libera esse áudio aí, varão. Isso, abre a câmera agora, que você fechou a câmera sem querer. Aí, bom dia, pastor. Tudo bem, amado? Tudo em paz, graças a Deus. Rapaz, que bom vê-lo novamente, viu? Saber que eu tive com vocês presencialmente, né? Foi uma bênção ali na Central de Barreiras. Nós não vamos entrar nos detalhes, senhor Jedson. Só amanhã que eu vou contar as suas estripulias. E como é que Deus fez para poder restaurar esse casamento? E como essa mulher amou você. E como é lindo ver vocês dois juntos hoje, né, Jedson? Você agradece a Deus, né, amado? Primeiro a gente tem que dizer que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele é o motivo de tudo isso aí. Entendeu? Nós somos realmente só vasos quebrados, triturados e refeitos pelo Senhor.
É isso aí. Primeiro Deus, né, irmão? Depois das pessoas que ele usa poderosamente. A sua esposa, Justamente. ela amou o Senhor poderosamente. É lindo que nós vamos ver aqui amanhã o poder de Deus através da unção do Espírito. Como é para amanhã, eu falei com eu vou me limitar a detalhes. Não vamos contar, porque amanhã vai ser um negócio muito legal. Eu sei que vai A história, pastor, é longa. Ela, se for contar com detalhe, ela dá quase um dia de de conversa, né? testemunho. Eu De imagino. testemunho. Nós vamos ter que condensar isso, e eu sei que é importante, por isso não quero usar pouco tempo para isso hoje, mas amanhã eu tenho certeza que o Senhor vai operar de forma maravilhosa, viu? Amém. Obrigado por estar aqui, por estar com essa camiseta linda, e amanhã a gente conversa um pouco mais. Obrigado ao Senhor. Que Deus abençoe a programação. Amém. Bom dia, viu, querida? Bom dia. Então, nós vamos hoje encerrar por aqui. Amanhã a gente vê mais fotos para começar. Entramos direto na história do seu casamento e terminamos como foi que a sala mudou sua vida. Para que os irmãos compartilhem com você essa bênção, para saber como é que esse camarada aí, por onde ele passou, como foi que tudo aconteceu. Para mostrar, sabe o que, filhinha? Que Deus tem poder. E como tem? Porque você não era para estar com esse sorrisão largo aí, né? Não. Se você não tivesse Deus como seu amigo, Marionete como sua discipuladora presente, você não estaria tão feliz hoje. Né, Marionete? Coisa lindinha. Sim. Gostei de falar com a senhora. A senhora tem a voz calma, tranquila. É, Né? é esse anjinho mesmo, viu, pastor? Mansa, Né? serena. Que E é coisa isso boa. que ela consegue chegar até as pessoas com essa forma. Ela já é adventista há 40 e poucos anos, 46 anos. Irmã E esse Marionete, jeito dela aí... a senhora é adventista há 40... Não cansou, não, minha filha? Não, pastor. Eu estou na igreja porque eu amo meu Jesus e eu quero ser salva por ele. Eu quero estar lá no céu quando Jesus voltar. A voz cheia de esperança, né, irmãos? É uma voz cheia de esperança. Lindo, Isso. irmã. Lindo. Amanhã fica aí que a gente conversa um pouco mais com a senhora também, tá? Muito bem. Tá Tá bom. bom. Então, Yolanda, obrigado. Um grande abraço, viu, irmã? Obrigado, pastor. Que Obrigado Deus por nos aceitar conduza. a coisa que eu lhe propus aqui no ar, assim, né? Então, muito obrigado por isso. Eu levei o susto, mas a gente ajeita. Não se preocupe, não. Ajeita. Amanhã a gente está Amanhã junto. vai dar tudo O certo. importante é testemunhar sobre o poder de Deus. Que eu sempre falo isso, que acima de nós tem um poder que muitas vezes a gente não utiliza ele. É verdade. A gente nem conhecia esse poder, a verdade é essa, Não. né? A gente sabia quem era, mas não tinha... sabia quem era, mas não utilizava o poder, não conhecia na intimidade. E isso está mudando a vida da gente, né? Com certeza. E mudou a minha, mudou da minha família. Obrigado pela disposição, pela alegria já dispensada a nós nessa manhã. Vamos continuar esse papo aqui amanhã, vai ser ótimo. Tá bem, tudo bem. Obrigada, senhor. Grande dia, nos vemos amanhã. Amém. Obrigado, seu também. Tchau. Coisa boa, né, irmãos? É bom, né? Gostoso assim, a gente ter um papo alegre, feliz. Aderlândia, minha filha, abre seu áudio. Eu quero orar por você e agradecer seu trabalho, viu, amada? Abre aí. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus também. Fechando aqui, agradecendo pelo seu trabalho. Aí foi uma benção, hein? Uma benção. Uma Foi. equipe bonita, muita gente com a camiseta da sala. Teve um ancião que ele foi o primeiro a chegar, ele até foi para frente. A esposa dele me bloqueou no início, quando eu estava mandando o link da sala, 2 anos atrás. E ele também chegou a me bloquear, mas como ele é ancião e eu ajudo a igreja lá, ele acabou me desbloqueando. Aí sempre eu pergunto, irmão, e aí, vamos ver a sala? Então, de vez em quando ele fala assim, ó, quando tiver um programa especial, me fala que eu vou assistir. Aí eu mando para ele, e ele ficou até o final, até participou do lanchinho lá e tal. E foi o primeiro a inscrever, porque entregamos os marca-páginas, né? Aí focamos lá, e o inimigo tentou de todas as formas, todas. O som desconectou, não deu para passar vídeo, não deu para passar nada.
Os microfones estavam até a gravação que o irmão fez, a Cirlei está aí, ela é prova disso, não ficou legal, não ficou. Então, assim, mas o que foi que o Cirlei falou comigo? O que importa é as pessoas que assistiram, que eles precisavam ouvir. E já disseram que teremos que fazer novamente isso. É porque é uma guerra, viu, filha? É uma guerra. Você acha que vai ser fácil? Vai nada. Vai... Eu não fui para a Bahia, minha mala não perdeu no meio do caminho. Desse jeito. O inimigo pegar e tirar a gente do tempo, do espírito para atrapalhar, mas não atrapalhou em nada. Foi tão bem cuidado. Um pouquinho, o pastor no sábado ele acabou empolgando com outra situação, o pessoal da associação vieram, não é a igreja central, viu? A minha não é a igreja central. Aí o pessoal vieram para a central, dia 1º de julho vai ter o Atos aqui, a vigília de Atos, né? E Ministério Jovem, então vieram o pessoal da associação. Meu pastor caiu na bobeira de colocar no grupo. Eu gostaria de conversar somente com os tesoureiros. Aí quer dizer, o público diminuiu. Mas não tem nada, não. Isso não teve. Acontece. Não, faz parte. O importante é que vocês estão fazendo um trabalho sistemático, como o Zenaide também está fazendo, sistemático de apresentação da sala. Em algum momento vai dar tudo certinho, outro não acontece como a gente quer, mas a ideia é a gente continuar fazendo esse movimento avançar. Obrigado. Inclusive, por nada, estamos juntos aí. Já temos marcado aqui Jucu, provável a 3ª semana de julho. A Geisa está fechando hoje lá. A Cariacica também, na região. Tem um vento soprando aí para o Catre, né? Mas veja essa data, veja a data. Hoje ele já me perguntou. A gente vai conversando sobre isso, viu? Nós vamos para Guarapari, galera. Vai ser top, hein? Vai ser top. Cirlei já está sonhando com isso, eu também. Vamos ver como é que Deus fala para a gente, tá bom? E pastor, aproveitando aí, ore pelo meu pastor, tá? Pastor Hamilton. Inclusive, eu ia fazer a oração do santuário com o Marcelo e ele quis fazer no sábado, foi bem legal. Coisa boa. Entendeu? Eu até gravei e te mandei em áudio, né? Porque eu estava usando o celular. E foi bem interessante, de alguma forma. Falei, prova que ele assiste, né? Ele explicou antes os tópicos. Estamos avançando, filha, avançando. E ore porque ele está internado desde domingo de manhã. Ele começou a sentir muita dor de ouvido na sexta, no sábado ele estava assim agoniado lá na igreja, e à noite ele passou mal, no sábado mesmo, depois da programação, e domingo ele foi internado às 8 horas da manhã, e ainda se encontra no hospital. Como é que é o nome dele? Hamilton. Vou orar por ele agora. Muito obrigado, viu? Uma bênção, um trabalho, vamos continuar nessa. Tamo junto. Hamilton, ele né? Ele tá com otite, viu? Otite. Dói muito. Hamilton, né? Uhum. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela reunião que tivemos hoje. Maneira como o Senhor conduziu todas as coisas. Quero colocar o pastor Hamilton em tuas mãos. Senhor, Pai. Ele está internado, Senhor, com otite. Isso dói muito. Pedimos para que o Senhor restaure e devolva logo o pastor Hamilton para as atividades dele, para a família, Senhor Deus, pleno em sua saúde. Continua conosco nesse dia, nos guiando pelo Teu Espírito, a uma comunhão íntima contigo. E que sejamos as testemunhas que o Senhor tanto espera de nós. Senhor, Por Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Bom dia, menininha. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Bom dia, Salmo 57. Amo vocês. Maravilha. Essa é a Aderlândia, irmãos. A Aderlândia cuida do cadastro dos pastores para a gente. E tem feito um trabalho legal aí com o pessoal que se uniu para poder divulgar a sala presencialmente. Bom, terminamos por hoje. Vamos para amanhã e nos encontramos aqui novamente na madrugada para receber a unção do Espírito. Para todos, um grande dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, com muita alegria para todos. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, Leone. Vai, Vambora.
Dia, boa, como é que tá? Bom dia, com alegria. Oi. Olá, pastor Wagner. É hora de dizer tchau. Bom dia, com alegria. É hora de dizer Amanhã, meu povo. pastor.